Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 11 a 15, está escrito: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Feche os seus olhos, queridos. Pense em Deus agora. Vamos orar? Senhor, nós abrimos esse livro santo, com toda reverência, temor, mas também com expectativa e também com alegria, porque sabemos que aqui está a resposta, aqui está a solução, aqui está a revelação final e absoluta do Senhor para nós. Pedimos que o Teu Espírito venha ministrar a nós nessa noite. Ajuda-nos, Deus, a ouvir a Tua voz. Tira também todo o ruído, acalma os nossos corações, para que possamos estar inteiramente na Tua presença e receber tudo que o Senhor tem para nos entregar hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual a nossa condição espiritual? E é sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Irmãos, a Bíblia classifica o ser humano em 3 categorias, em se tratando da sua condição espiritual. A Bíblia diz que o indivíduo pode ser um homem natural, um homem carnal ou um homem espiritual. O homem natural é aquele que ainda não se converteu a Cristo, aquele que está ainda no estado de natureza, do jeito que veio ao mundo. O homem carnal é aquele que já se converteu, mas ainda se mantém controlado pelos desejos da carne. E a pessoa espiritual, o homem espiritual, é aquele que já amadureceu na fé e passou a ser controlado pelo Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Em primeiro lugar, ninguém deve se conformar em ser uma pessoa natural. Olha o que está escrito aí no texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra grega aqui é psíquico, que significa governado pela psique, que aqui no texto significa pela respiração, pelo instinto, pelo fôlego de vida, pela vida animal. Esse termo aparece outras 4 vezes no Novo Testamento, e referindo-se a pessoas em 2 ocasiões. As 2 vezes em que aparece se referindo a pessoas é 1 Coríntios 15, 46 e Judas, no capítulo 1, versículo 19. Em Judas 1, 19 está escrito: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. A palavra traduzida como sensuais aí, pode ver no grego, psíquico. Então, o homem natural, ele não tem o Espírito de Deus. Ele está in natura, ou seja, ele está na condição em que nasceu. E nós sabemos que na nossa Bíblia está escrito que nós nascemos como? Em pecado. Basta ler no Salmo, número 51, versículo 5, que vamos ver. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe.
Então, o homem natural, ele é guiado pelos instintos. E quais são os instintos de um ser natural? Nós conhecemos o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência faz até algumas espécies comerem o próprio filhote. Se nós formos controlados por esse instinto da respiração, do fôlego de vida, da essência humana, nós faremos coisas inimagináveis no momento em que estivermos correndo perigo de vida. Qualquer pessoa que ainda não tenha se rendido a Cristo por meio do arrependimento, da confissão e da conversão, está em estado de natureza. Sem Deus no coração, nós somos um bicho. E eu não preciso nem gastar muito tempo para argumentar isso. Abra o jornal de hoje. E vocês vão ver o que o ser humano é capaz de fazer com o seu próximo, com um velhinho, com uma criança, com um pobre. E se nós permanecermos nesse estado, o estado natural, nós nunca vamos conseguir entender as coisas de Deus. Para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Você sair de onde você mora para ir para um culto, num templo, na igreja, é uma loucura. Você dá uma parte do dinheiro que você ganha para sustentar a igreja, isso é loucura. Você dá outra face para alguém que te prejudicou, é loucura. O homem natural não entende essas coisas, porque essas coisas se discernem espiritualmente. E, obviamente, nós não podemos nos contentar em sermos pessoas desse tipo. Mas, como eu disse, está em nossas mãos. Qualquer pessoa aqui que estiver nesse estado de natureza pode mudar seu destino. Como? Se arrependendo dos seus pecados, abrindo o coração para Cristo, deixando o Espírito Santo entrar na sua vida e promover em você um novo nascimento, para que você não seja mais movido pelos instintos naturais, que você receba Cristo e mude a sua vida com urgência, enquanto é tempo. Em segundo lugar, ninguém deve se contentar em ser uma pessoa carnal. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. O termo grego original para carnal é sárquicos. Significa aquele que é governado pelos apetites carnais. Essa palavra aparece 4 vezes aqui nesse texto que nós lemos. Quem é o homem carnal? Quem é a pessoa carnal? É aquele que já se converteu, ele deixou o estado natural, mas ele ainda não amadureceu espiritualmente. Então ele continua sendo governado pelos desejos carnais. Percebam que Paulo começa dizendo, irmãos, aqui nós estamos falando de pessoas convertidas, mas que não são espirituais. A igreja de Corinto representa bem isso. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, olha o que nós encontramos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, a carta é para os santos em Cristo, os santificados em Cristo. É para os irmãos em Corinto.
Mas quando nós percorremos a carta, nós vamos encontrar todo tipo de carnalidade. Nesse texto que nós lemos aqui, só nesse texto que nós lemos, nós vamos encontrar aqui infantilidade, ciúme, grupinho. Quando chegamos no capítulo 5, nós vamos encontrar ali imoralidade sexual. Quando chegamos no capítulo 12, 13, 14, nós vamos encontrar meninice no uso dos dons. Carnalidade. Pessoas que nasceram de novo, mas ainda agem como crianças na fé, que ainda precisam se alimentar de leite, porque não suportam alimento sólido. Escrevendo aos Gálatas, Paulo relaciona algumas das obras da carne que a pessoa carnal manifesta. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, está escrito: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Muitas dessas obras da carne nós vamos encontrar no meio da igreja de Corinto. E nós vamos encontrar nas exortações do apóstolo Paulo a outras igrejas também. E eu pergunto, será que a totalidade dos membros da nossa igreja são pessoas espirituais? Ou será que nós temos também aqui pessoas carnais? Ciúmes, panelinha, inveja, meninice, grupinhos. Seria tão bom se a conversão desse jeito em tudo, não é? Santificados em Cristo Jesus. Beleza, é assim mesmo que acontece por decreto. Mas a santificação, ela é tanto um decreto quanto um processo. E, infelizmente, muitas pessoas se convertem, mas não querem pagar o preço que há no processo de santificação. E muitas das vezes crentes velhos não são mais movidas pela respiração, pelo instinto animal, mas são movidas por aquilo que dá conforto e prazer à carne. São crentes, mas bebem. São crentes, mas fumam. São crentes, mas só pensam em dinheiro. São crentes, mas não se relacionam bem com as pessoas. Ah, mas são crentes? Se eles se converteram, como é que nós vamos dizer que não? Mas é esse o padrão espiritual que Deus espera de nós? Aqueles que já entregaram a vida a Cristo e receberam a bênção do Espírito Santo não podem se contentar com uma vida espiritual medíocre. Um dia a maturidade tem que chegar. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Um dia a maturidade tem que chegar. Um dia nós crentes temos que botar a mão na consciência e decidir não sermos mais carnais, não sermos mais crianças em Cristo. Temos que amadurecer, abrindo a nossa vida para a ação do Espírito Santo, o único que pode nos moldar à imagem de Cristo. Ninguém deve se contentar em ser uma pessoa carnal. Em terceiro lugar, e mais importante, todos devemos buscar ser pessoas espirituais. Vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que diz no verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O termo original grego é pneumático. A tradução bíblica e teológica é aquele que está cheio do Espírito, aquele que pertence ao Espírito, ou aquele que é governado pelo Espírito.
O termo aparece outras 20 vezes no Novo Testamento. Quem é o homem espiritual? É aquele que amadureceu espiritualmente, ao ponto de ser controlado pelo Espírito Santo. Lembra quando Jesus evangelizou Nicodemos? Lá no capítulo 3 de João? No versículo 8 ele diz: o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele crente que amadureceu e hoje é controlado pelo Espírito, ele é igualzinho uma pipa ao vento. A pipa não escolhe onde ela quer ir, porque o vento sopra onde quer. Só que é o que nós não queremos, porque nós queremos decidir nosso destino. Nós queremos escrever nossa história, mas não queremos ser pneumáticos, porque ser pneumático é ser governado pelo Espírito, fazer a vontade do Espírito. Ele anda no Espírito, é guiado pelo Espírito, vive no Espírito e manifesta o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 18 e 22 ao 25, vai dizer: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito e vivemos no Espírito, a consequência natural é que começamos a produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele tem 9 sabores. Vocês vão ver aí que não são os frutos do Espírito, é o fruto. É como se fosse uma tangerina com 9 gomos. O fruto é um só. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se nós somos governados pelo Espírito, esse fruto, com todos esses sabores, eles brotam de nós. As pessoas verão em nós. A carne milita contra o Espírito. Tem uma guerra dentro de nós. O bem e o mal. O Espírito de Deus e a nossa carne. Por que eu sou carnal? Porque eu só alimento a carne. Ler a Bíblia eu não gosto. Assistir novela eu gosto. Ir na escola dominical eu não gosto. Mas ir no shopping eu gosto. Aí depois eu não entendo por que eu sou tão carnal, eu queria tanto ser igual a Cristo. Eu nunca vou ser espiritual porque eu nunca alimento o Espírito, eu nunca oro, eu nunca leio a Bíblia, eu nunca tenho tempo para as coisas de Deus. E quando as situações se apresentam, que eu preciso reagir, eu reajo como uma pessoa carnal. A única maneira de nós passarmos a ser pessoas espirituais é nos entregar ao processo de santificação. Depois do processo de regeneração que acontece com o novo nascimento, que é um decreto de Deus, quando eu me arrependo, confesso e me converto, Deus me faz nascer de novo. Ponto. Isso é um decreto, isso não depende de mim, não vem por obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Mas a partir daí eu tenho que me mexer, porque senão eu vou morrer criança. Então, como é que nós crescemos espiritualmente? É quando a gente pega esse neném que se converteu e começa a alimentar ele. De quê? De Bíblia, de oração, de comunhão, das coisas de Deus, de boas companhias, de boas conversas, de trabalho na obra.
Por que Paulo está escrevendo aos Coríntios e dizendo, eu ainda tenho que tratar vocês com leite, porque eu não posso dar comida sólida, vocês não aguentam, porque vocês são crianças na fé, vocês ainda são carnais, convertidos sim, mas espirituais não. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer que é o Espírito Santo que opera em nós o processo de crescimento espiritual. É de glória em glória, é de fé em fé, que o Espírito Santo vai nos transformando até que cheguemos à imagem de Jesus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Isso está na nossa Bíblia, já em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Só que o pecado tirou a nossa semelhança. Nós viramos uma caricatura de Deus. E o Espírito Santo quer nos devolver essa imagem, trabalhando em nós. Alguém já disse que tirar a gente do inferno é fácil para Deus. Difícil é tirar o inferno de nós. Porque a gente se converte, mas as palavras na nossa boca não mudam do dia para a noite. Quem não gostava de trabalhar não vai se converter e passar a gostar de trabalhar no outro dia. Pensa que é fácil? Não é fácil, mas se nós deixarmos, o Espírito Santo dia a dia vai tirando esse inferno de dentro de nós, vai tirando essa morte de dentro de nós, vai tirando esse lixo de dentro de nós e vai nos devolvendo a imagem de Cristo. E quando a gente menos esperar, nós vamos estar produzindo o fruto do Espírito em vez das obras da carne. A maturidade espiritual é um longo processo que dura a vida toda de uma pessoa, mas ela precisa chegar um dia. Nós precisamos nos tornar pessoas espirituais. Nós não podemos ignorar a nossa condição espiritual. A nossa condição espiritual aqui tem repercussão na eternidade. Se nós nos conformarmos em continuar no estado de natureza, nós estamos dizendo para Deus, não queremos viver contigo na eternidade. Então, o homem natural não tem parte com Deus. Ele não tem o Espírito de Deus, ele não entende as coisas de Deus, ele não vive para Deus, ele não é controlado por Deus. Então, quando ele morrer, ele não vai morar com Deus. Isso está escrito na nossa Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se eu me contentar em ser um crente carnal, eu não vou receber galardão quando eu me apresentar diante de Deus. Lá em 1 Coríntios 3, de 10 a 15, diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e vamos prestar conta de tudo que fizemos por meio do corpo. E está escrito lá que os crentes que comparecerem diante de Deus de mãos vazias, ou seja, os crentes carnais, eles serão salvos, porque a salvação não é pelas obras. Mas diz que eles sofrerão um grande detrimento. Vai passar uma vergonha federal, porque recebeu de Deus todas as condições para frutificar nesse mundo, mas escolheu viver para ganhar dinheiro, para ter prazer, para ter conforto, e não serviu a Deus. Mas se formos pessoas espirituais, o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas, como está escrito lá em Mateus 5,18. As pessoas verão as nossas boas obras e glorificarão o nome do nosso Deus que está no céu. Então nós poderemos comparecer diante dele sem ter do que se envergonhar e passaremos toda a eternidade ao seu lado. Então a minha condição aqui tem reflexo da eternidade. Qual é a nossa condição espiritual hoje, irmãos? Nós somos pessoas naturais? Somos pessoas carnais? Ou somos pessoas espirituais? Hoje está nas nossas mãos mudar essa condição. E o Espírito Santo, irmãos, disponibiliza todos os recursos para cada um de nós sermos pessoas espirituais. Um dia a maturidade tem que chegar, irmãos. Quem sabe não seja hoje o começo de tudo, onde você realmente decida se tornar uma pessoa espiritual, que entenda as coisas de Deus, que ouça a voz de Deus, que compare coisas espirituais com coisas espirituais. E assim, o nome do Senhor seja glorificado na tua vida a cada dia. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.